estou com a minha cultura de kefir de água que voltou a fermentar e a se multiplicar depois de reativá-la, e agora eu vou aumentar o volume. Eu estou aí com o pote, dá para ver que os grãos se multiplicaram, tem alguns grãos maiores boiando, outros menores no fundo, e nesse vídeo eu vou aumentar o volume de fermentação. Eu poderia tirar o excesso de grãos para manter uma proporção que eu gosto de fermentar, ou aumentar o volume. Eu vou optar por aumentar o volume, pois esses grãos futuramente eu pretendo fazer doação, e também fazer um volume maior para que eu possa tomar e ter um pouco de kefir estocado enquanto gaseifica. Então eu vou passar para 1 litro, mas antes eu vou coar esse que já fermentou por 24 horas, eu mostro a peneira, eu postei um vídeo mostrando como que eu higienizo a minha peneira utilizando a água sanitária, eu simplesmente deixo de molho, e a peneira está bem limpinha, e eu vou coar aí os grãos, dá para ver que eles não estão gigantes, mas tá bem consistente, bem parecendo um cristal, um silicone, e bem definidos os grãos, embora eles estão menores, creio eu, devido ao calor, já que o calor voltou e a fermentação está bem intensa. Então esse líquido eu vou colocar nessa garrafinha, eu não vou fazer adição de sabor, simplesmente vou transferir para a garrafa e depois levar à geladeira para gelar e tomar puro. E nesse 1 litro que eu vou preparar, eu pretendo ir ao mercado agora à tarde e ver o que eu encontro na promoção, se eu acho alguma fruta na promoção, para preparar uma saborização amanhã, depois que fermentar. Então eu adiciono esse líquido na garrafinha, a garrafinha estava limpa, eu sempre lavo ela com água e detergente, e vou fechar a garrafinha e depois tomar esse líquido puro mesmo. A minha cultura está aí, está bem clara, como eu mostrei no vídeo anterior, eu estou utilizando uma mistura de meio a meio açúcar mascavo, um açúcar mascavo mais limpo e açúcar cristal. Na fermentação anterior eu acabei adicionando cálcio, nessa eu não vou adicionar. Eu não tenho o costume de usar cálcio sempre, então eu já estou aí com um pote de vidro. Esse pote de vidro, o tamanho dele é um pouco mais de 2 litros, mas eu vou utilizar somente 1 litro, porque a quantidade de grãos que eu tenho é de aproximadamente 5 colheres, 5 ou 6 colheres. Então, eu vou utilizar toda essa quantidade, porque eu quero que se multiplique, e depois eu acerto as proporções. Aí eu vou adicionar o açúcar mascavo, note que esse açúcar mascavo que eu utilizo ele é bem clarinho, então eu vou adicionar 2 colheres desse açúcar mascavo, 2 colheres normais, cheias, né? E mais 2 colheres de açúcar cristal. Poderia ser o demerara, eu poderia fazer outras combinações, mas a minha cultura responde bem a esse meio de fermentação. Não forma biofilme, não tem sujeiras, não tenho tido problema com esse meio de fermentação. E aí eu vou mexer para poder dissolver. Então dá para observar também que quanto maior o volume que a gente trabalha de fermentação, o processo vai ficando mais demorado e acaba sendo um pouco mais difícil. Com 1 litro eu ainda conseguiria pegar esse pote e agitar ele com a mão. Mas se já tivesse uma quantidade, um volume maior que 1 litro, tipo 2 litros, eu teria um pouco mais de dificuldade para dissolver. Até porque seria um volume maior, mais pesado, não teria como eu agitar o frasco. E também a quantidade de açúcar seria maior, então dissolver eu teria um pouco mais de trabalho. Quanto maior o volume da fermentação, mais trabalho vai demandar da gente. Mas você, no fim a gente vai ter um volume maior de fermentado. Daí eu dissolvo o açúcar e depois eu vou adicionar os grãos e deixar fermentando aí por 24 horas, que é o meu costume que eu tenho com a minha cultura. Não fica muito azedo, não fica muito forte e acaba sim tendo um açúcar residual. Não chega a ficar doce o fim, mas dá para notar ali que tem um açúcarzinho residual, principalmente depois que a gente toma, que passa aquela acidez do ácido lático, você sente ali um leve dulçor. Lógico que isso varia muito conforme a percepção de cada pessoa e também de cultura para cultura, os açúcares que utiliza. Então eu vou adicionar ali os grãos, eu tento adicionar os grãos com cuidado. Depois que eu adiciono os grãos, eu não fico agitando, mexendo, porque isso faz com que os grãos se fragmentem um pouco. Então o máximo que eu faço é dar umas batidinhas na peneira pro kefir dar pular um pouco e retirar um pouco do excesso do líquido e possíveis impurezas que estavam ali no grãozinho. Então eu vi que caiu um pedacinho, eu tento mostrar ali e eu pego esse pedacinho para sentir
a textura. Então a textura está como se fosse um silicone. Ele não virou um farelo, ele não está se desmanchando. Lógico, eu não apertei com força, mas ao toque você vê que ele tem uma certa resistência. É só lembrar daquelas bolinhas de silicone que pulavam bastante. Essa é uma textura que mostra uma integridade bem forte dos grãos de kefir. E agora eu vou deixar fermentando por 24 horas a temperatura ambiente. A tampa foi semi-rosqueada e depois eu volto.